A gente estava falando sobre a discussão com o Chavoso da USP. Eu estava pedindo para o Rubinho contextualizar aqueles cortes que viralizaram, né, deles discutindo bastante veemência. Inclusive teve uma ordem de prisão no meio da discussão ali. Conta a história inteira de como é que é a tua história com o Chavoso da USP. Bom, esse sujeito, ele se apresenta como um estudioso, um intelectual e que seria um defensor da manutenção dos bailes. Ele acha que aquela desordem, aquele caos é uma grande expressão cultural. Fala isso porque não conhece com profundidade a realidade ou simplesmente quer lacrar para determinado público. Porque a grande maioria das pessoas da comunidade sofrem com aquilo diariamente. E nas perguntas que estava tendo ali, a gente estava aprofundando o assunto sobre o crime organizado. E ele fez uma afirmação de que havia algum vereador que era do PCC. Eu perguntei para ele, quem é o vereador do PCC? Você precisa informar. Naquele momento, ele se recusou a informar e alguns outros vereadores começaram a interferir. Eu subi o tom com ele para tentar extrair a informação para que ele dissesse, porque ele está ali na qualidade de testemunha, está sob juramento, tem dever de prestar com a verdade. Então, ele se recusou a prestar com a verdade, não informou, o que é muito fácil. Você chegar aqui e falar, olha, o PCC tá ligado a teu podcast. Isso é uma acusação grave. Se você tem, eu posso manchar a tua imagem, mas principalmente ali eu gostaria de saber se existe, porque eu botar o cara sentado lá e investigar. Todo depoimento que tem quando vem uma denúncia, às vezes é um fio que você puxa para trazer outras denúncias. No caso dele não, era simplesmente um argumento retórico para tentar colocar todo mundo na vala comum e dizer que normalizar os bailes que perturbam milhares de pessoas todos os fins de semana. Mas para fazer o advogado do diabo aqui, no clipe ele não fala PCC, né? A pergunta foi, existe crime organizado nas favelas? Aí ele falou que existe em todos os lugares, inclusive nessa casa. Exatamente. Ele não nomeou PCC, ele não disse que tinha alguém da Câmara que a pergunta ligado ao PCC. A pergunta foi sobre, se ele disse que tem nessa casa, eu preciso saber quem é. Esse é o ponto. Eu vi o clipe, eu não achei tão grave assim o que ele falou, porque eu entendi o ponto que ele quis trazer. É um argumento retórico. Foi um argumento retórico que ele usou muito bem naquele momento ali, conseguiu fazer o próprio corte, só que o nosso objetivo é entender a profundidade do PCC. É uma coisa que eu acho que não deveria existir, isso é um câncer na sociedade, é uma organização que que deveria ser enquadrada como uma organização terrorista. Eles dominam territórios, eles espalham o caos, estão enraizados em diversas camadas e é nosso dever enquanto agente público, enquanto investigador, saber essa profundidade. Eu vejo que as pessoas falam muito folclorizando isso e até glamorizando, que é o que a gente fala que a narcocultura faz, glamoriza o crime organizado para que as pessoas achem aquilo como uma expressão de poder, de respeito, de cultura, e não é. Quando você fala de uma organização criminosa, você tem que apontar. É a mesma coisa que serem dizendo que a Al-Qaeda está em todo lugar. Você vai achar isso interessante? Não. São bandidos, tem que ser tratado como tais. Então, só pra deixar claro, a CPI e o teu problema com essa questão não é em relação ao estilo musical, ao ritmo musical, e nem com a cultura, digamos assim, porque você pode dizer que parte dela é dominada pelo crime, mas deve ter muita gente que gosta e curte e cria funk, mas que não tá envolvido nisso, né? A gente tem que separar. Isso. A CPI não investiga música, não há como fazer a CPI para investigar gosto musical, gênero musical. Eu, inclusive, defendo que existam arenas de funk, locais adequados, para que as pessoas vão lá ouvir o funk delas do jeito que elas bem entenderem, sem perturbar os outros. O meu problema é com o caos generalizado que esses pancadões causam nas comunidades, com as pessoas que não conseguem dormir, com os idosos que são sensíveis ao som e não conseguem dormir, com as pessoas que eventualmente precisam de um atendimento médico emergencial e a ambulância não consegue acessar para atender. É para essas pessoas que eu trabalho. O gênero musical, o cara vai ouvir onde ele bem entender. O gosto, cada um tem o seu. Não é a cultura em si. É o que a gente chama de narcocultura. É a forma como o crime organizado sequestrou o pancadão, sequestrou determinadas músicas para impor a narrativa e a construção territorial deles. E o que já foi descoberto? Quantos meses tem a CPI? A CPI, ela tem quase 5 meses funcionando. E nesses 5 meses, quais foram os desenvolvimentos?
Bom, o primeiro ponto é que há uma falha grave na fiscalização quando da construção dos estabelecimentos que organizam esses bailes, bares, adegas e tabacarias, que são essenciais para a existência do baile, pois são eles que contratam os DJs, os MCs, são eles que lavam dinheiro para o crime organizado e são eles também que fornecem bebida, que é o que cria o ambiente para essas festas. O segundo, existe uma facilitação no poder público para emissão de alvará. É uma medida boa do executivo na lógica de incentivar o empreendimento, incentivar o empreendedorismo. Inclusive, boa parte das pessoas da comunidade querem empreender. Eles tendem a empreender para ganhar dinheiro, para compor a renda da casa. Só que bares, adegas e tabacarias se valem nessa simplificação para emitir documentos que dão uma sensação superficial de legalidade. Eles se registram na JuSesp e montam um local, que normalmente está em área pública invadida. Eles não poderiam estar lá. Então, bares, adegas e tabacarias têm que ter uma burocracia maior, necessitando a fiscalização para emitir autorização de funcionamento, para garantir que eles não se estabeleçam e, por consequência, não organizem esses bailes. O PSIL se mostra insuficiente para cobrir toda essa problemática ao longo de São Paulo. Então, naturalmente, nós precisamos ampliar a legislação, ampliar os poderes do PSIL para a GCM, para a Polícia Militar e Operação Delegada, para poder autuar e fiscalizar esses locais. E, naturalmente, a necessidade de reurbanização das comunidades é um meio para que a gente faça acessar esse local sem regra, onde o Estado faliu e existe a sensação de que se pode tudo. E como é que está previsto, de alguma maneira, dar lugar de lazer para as pessoas que moram nessas localizações, para fazer o baile, para ter a sua festa? É bom essa pergunta, porque o primeiro ponto é que a gente tem que destruir a narrativa que falta opção de lazer na comunidade. Isso é uma grande mentira que foi construída pela esquerda. Existem mais de 40 centros esportivos reformados pela atual gestão. São equipamentos novos, próximos às comunidades, que as pessoas conseguem ter acesso. Todas as comunidades têm campo, tem áreas reformadas de acesso. Existem as casas de cultura de São Paulo também, que são espaços grandes e destinados para esse evento. Mas o que acontece? O tráfico não quer fazer pancadão na casa de cultura. Ele não quer fazer pancadão num aparelho público. Por quê? Porque lá menor não pode acessar, porque não pode vender drogas, não pode ter tráfico de drogas, porque não dá para fazer uma tábua para ter relação sexual com menor de idade, porque não dá para vender produto falso com contrabando e descaminho, porque tem controle etário, controle de idade para acesso. Então, havendo o interesse em fazer esse tipo de evento, vai ter. São Paulo tem uma infinidade de eventos. Recentemente teve um pancadão, um mega baile funk no Canindé, estádio da Portuguesa. Isso aconteceu. O acesso ele pode ser gratuito ou cobrado a preços módicos, isso acontece. O que eles querem é fazer a festa do jeito que ela acontece, na rua, sem nenhuma legalidade, sem nenhuma triagem. O que a gente busca, que eu defendo? Que se ampliem esses locais, que crie arena de funk, para que as pessoas possam ir. Mas isso como uma alternativa e não como um problema que é gerador do baile. O baile ele é gerado pela falência do Estado e pelo interesse do crime organizado em manter aquilo funcionando. Porque se o tráfico não quisesse também, ele não deixaria acontecer na comunidade. Você chega lá, tem placa do crime proibindo um monte de coisa esticada na rua, como se fosse a prefeitura sinalizando vire à direita ou à esquerda. Então, essa CPI começou para investigar perturbação e foi entendendo outras coisas, ou você já tinha noção da gravidade do negócio? Eu tinha noção que o problema era muito maior do que só a perturbação, mas a profundidade disso a gente tem descoberto ao longo da CPI. O problema é mais denso e mais profundo do que eu mesmo imaginava. E muita gente reclamava de barulho para você, por você ser vereador. Muito. E aí você foi investigando isso a partir dessas... Eu já tenho há mais de 3 anos uma operação que eu faço junto da Polícia Civil e da Militar contra pancadões. Pelo menos uma vez por semana a gente vai em algum local que tem baile para fazer apreensão de equipamentos, acompanha demolição de adegas, de estabelecimentos clandestinos. Numa delas a gente encontrou até animais silvestres que foram presos. Enfim, a quantidade de crime que acontece ali é um organismo próprio, é muito grande, é uma frequência criminal muito grande. No meio dessa festa como um todo,
a gente vai descobrindo a dinâmica e o que acontece. Eu divulgo isso nas minhas redes sociais. E as pessoas começam a mandar mensagem fazendo novas denúncias, pedindo socorro, manda foto de tabacaria, foto de bar, de adega, para que a gente possa ir até lá, investigar, autuar. E aí a operação vai ganhando uma vida própria também, conforme as pessoas vão denunciando. Um dos argumentos que eu vi, né, os opositores, os teus opositores usando, é que nunca se vai investigar bairros de classe alta, onde também pode estar acontecendo perturbação, música alta, consumo de drogas e venda de drogas. Qual que é o teu ponto sobre isso? Eles relativizam isso, eles querem que veja, existe uma diferença entre um pancadão, uma festa clandestina que acontece numa área pública invadida no meio da rua, onde você impede o acesso de pessoas, onde jovens têm relações sexuais no meio da rua, onde motos roubadas são utilizadas para tirar de grau, e o bar da esquina, que o sujeito é um irresponsável, não fez o isolamento acústico e que ele insiste em fazer som alto. Tem uma diferença muito grande nisso. Não que a perturbação seja diferente. A perturbação é a mesma. Só que existe uma diferença no fato gerador e no contexto daquele elemento. O que a gente está fazendo com a CPI é investigando esse tipo de festa. O barulho criado por bar, ele tem a competência de fiscalização com o PSIL. Eu tento resolver o problema deles através da ampliação dos poderes do PSIL para a GCM e também para a Polícia Militar, para que eles possam autuar. É simples, a diferença é bem grande entre um e outro.